O tema escolhido para esse ano é o Espírito Santo, né? Um tema muito, muito sábio, porque o Espírito Santo, ele perpassa por toda a Bíblia. Ele está em toda a Bíblia. E no livro de Gênesis, no capítulo 1, né, os livros de Gênesis, que em hebraico é chamado o Bereshit, né? É o livro que trata do princípio de todas as coisas, diz assim, Gênesis 1-2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem é esse Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Porque Deus é santo, entendeu? Para o cristianismo, Deus é uma trindade. É chamada Trindade Santa. É o Deus Pai, o Deus Criador, o Deus Filho, o Deus Salvador e o Espírito Santo, que hoje exerce a função de Consolador. Ele tem vários títulos, mas em João, ele descreve o Espírito Santo como Consolador, né? Então, quem é o Espírito Santo? Para o cristianismo, o Espírito Santo é Deus. É Deus que se move na minha vida, é Deus que se move na vida de Gabriel, na vida de minha mãe, na vida do pastor, na vida de Andréia, na vida da irmã Nádia. É Deus. E nós somos o quê? Nós somos apenas um tabernáculo, não é? Nós temos essa responsabilidade de carregar o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos a glória de Deus dentro das nossas vidas. Olha que privilégio você carregar o próprio Deus em sua vida. Não é? Você não vai estar mais nunca só. Nunca vai ser abandonado em circunstância nenhuma. Ele diz, eu estarei contigo até a consumação dos tempos. Ele estará conosco, porque ele é o nosso consolador. Ele estará conosco, né? Então, de onde vem essa palavra espírito? Para o hebraico, a palavra espírito quer dizer ruah, R-U-A-H, ruah. No grego, chama-se pneuma, né? Tanto quando você tem um problema no pulmão, você vai para um pneumatologista, né? E o seu pulmão está cheio de quê? De ar. Então, para o grego, é pneuma. Tanto a palavra ruah quanto a palavra pneuma significam o quê? Sopro. Um sopro. A Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, fala de vento. Muitas vezes, no Antigo Testamento, falava do vento oriental. Muitas vezes era um vento que vinha e destruía com tudo. Não é? Então, outras vezes vinha um vento suave, porque o Espírito Santo é um perfeito cavalheiro. Ele é suave, ele é doce. Ele não arrebenta ninguém. Ele, lá em Apocalipse, diz assim, olha, eu estou à porta e bato. E se você abrir, eu entrarei na tua casa e cearei contigo. Mas ele diz, se você abrir. Portanto, ele não é ladrão e salteador, que arromba a porta e invade a privacidade alheia. Não. Deus nos fez com livre-arbítrio. Então, ele está nos convidando. Ele disse, eu quero morar com você, Marta. Mas você me aceita? Graças a Deus. E eu aceitei de primeira. Então, tanto ruah como pneuma significa um sopro. Então, como eu falei que a Bíblia toda fala de vento como uma palavra que significa
a presença de Deus, em Gênesis 8:1 diz assim: Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As águas baixaram quando Deus enviou um vento. João 3:8 fala assim: o vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. É importante destacar que o vento não tem cor, não é? Você não retém o vento, mas você sente o vento. Quando você está com muito calor, você não sente? Você liga o ventilador, você sente o vento, aquela brisa suave, aquele frescor. Então, é assim o Espírito Santo, é como um vento, não é? E diz assim, olha, você não sabe nem de onde ele veio, nem por onde vai. Assim ocorre com os nascidos do Espírito de Deus. Então, aqui há uma comparação do vento com o Espírito Santo. Em Abacuque 2:18, fala do fôlego, né? Aí, ai daquele que diz a madeira, desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda. Poderá, de alguma forma, um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira. Não há espírito algum dentro dele. Esse texto é um texto que condena a idolatria, né? Que disse que pode ser um ídolo de prata, de ouro, de pedra, ou qualquer outro material, mas ele não respira. Porque ele não tem Deus. Ele é apenas um objeto inanimado, sem vida, sem fôlego. Apocalipse 3:15 diz assim: além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Então, a besta vai receber esse fôlego, não é? Não da parte de Deus, mas há um fôlego que ela vai receber. Segundo o Novo Testamento, o Espírito de Deus é como o vento, é invisível, é imaterial, mas é poderoso. Agora, como a Bíblia trata do Espírito Santo? Qual é o significado que a Bíblia trata do Espírito Santo? A Bíblia é clara em dizer que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que faz parte da Trindade Santa. Ele não é apenas uma força, um poder ou um vento, né? Às vezes tem ventos tão fortes que levam os telhados das casas, não é? Mas esse não é o vento que a Bíblia está falando aqui, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus disse que ele é uma pessoa quando chamou de nosso conselheiro. Algo que só uma pessoa pode ser, não é? João 14:16 e 17. Ele tem todas as características de uma pessoa. Ele fala, a Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Está escrito em Atos 13:2. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo agora pensa. O Espírito Santo sonda e compreende as coisas de Deus. Tem capacidade intelectual. 1 Coríntios 2:10, 11. O Espírito Santo fala, pensa e agora ele sente. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Isso significa que ele tem capacidade de sentir emoções. Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele fala, pensa, sente e ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade. Atos 16:7. O Espírito Santo nos apresenta Jesus. João 16:13-15. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará sobre si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Jesus é que é a verdade. Por isso que ele diz, quando o Espírito Santo vier, ele revelará a verdade. E quem é a verdade? Jesus.
Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a personificação da verdade. O Espírito Santo orienta os crentes a entenderem e obedecerem à verdade. Quem é essa verdade? A verdade chama-se Jesus. O Espírito Santo anunciou e continua anunciando aos povos, tribos e nações os aspectos mais profundos da mensagem de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Quais as funções do Espírito Santo? O Espírito Santo convence o pecador do seu pecado e da justiça de Deus. Isso não ocorre por ação do Espírito Santo. Também é conhecido como Espírito da Verdade. Ele transforma o crente. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo que atua na sua vida para a salvação. Por isso, o Espírito Santo é chamado de Espírito de vida. Romanos 8:2. Ele é o Espírito de vida em Romanos 8:2. Por que era o Espírito de vida? Porque é preciso compreender que antes da salvação, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso está escrito em Efésios 2, capítulo 1. Antes, ele diz, erais trevas e andavam perdidos em seus delitos e pecados. Mas, quando você recebe o Espírito Santo, ele lhe dá a vida. Ele é o nosso guia. O Espírito Santo nos ensina a viver como Deus quer. O Espírito Santo vem nos ensinar a viver como Deus quer. Ele mora dentro do crente e ajuda-o a encontrar o caminho que deve seguir. Ele nos ajuda a interpretar e a aplicar corretamente a palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Ou seja, quando você lê a Bíblia e o Espírito Santo está dentro de você, aquelas palavras emergem com um significado que só você vai entender, porque Deus, o Espírito Santo, vai ministrar a minha vida e a sua vida, comunicando aquilo que está na mente de Deus para você naquele momento. Então, a interpretação que é quem vai lhe dar é o Espírito Santo. E ele vai dizer qual a correta aplicação daquela palavra naquele momento determinado. Gálatas 5:16. Ele capacita através da ação do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. Porque quando você recebe Jesus, você passa a ser o quê? Nova criatura. A palavra de Deus diz que as coisas velhas ficaram para trás. Nessas coisas velhas estão seus atos que você praticou, mas também há uma mente velha, formatada com seus delitos e pecados, formatada de acordo com sua visão de mundo, a sua cosmovisão, que você adquiriu na escola, você adquiriu na família, você adquiriu com as suas experiências boas e ruins. Mas essa não é a mente de Cristo, né? O apóstolo Paulo fala claramente que nós devemos ter essa mente renovada a cada dia. Romanos capítulo 12, ele diz que você tem que renovar sua mente pelo Espírito de Deus, não é? Tem que transformar sua mente. O grande desafio do novo nascimento, da conversão, é a mudança de vida. Porque se você continua como antes, seus delitos e pecados, praticando tudo aquilo que você praticava por ignorância, então você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo sai, porque o Espírito Santo é santo, ele não habita num ambiente sujo, né? Ele repudia as trevas. Então, o grande desafio do crente é mudar o seu pensamento, mudar a sua mentalidade. Como que você faz isso? Através da palavra de Deus. Lendo a palavra, a cada manhã você vai lendo e ele vai entrando em você. E ele vai lhe despojando das coisas que para o crente não interessam mais, né? As vinganças, as maldades,
os ressentimentos, as raivas, a falta de perdão, tudo aquilo que não procede de Deus, ele vai tirando, ele vai lavando. A palavra de Deus é como uma água que purifica, que nos liberta, que nos transforma. Não é? Através da palavra de Deus, você vai se conhecendo coisas que você vai ficar horrorizado de saber que você tinha pensamentos que não procedem do Pai. Porque nós vivemos uma luta muito grande nesse mundo. É uma luta que se trava na mente. Por isso que a gente tem que ler muita palavra, para que nossa mente seja renovada a cada manhã, cada dia. Você vai se despojando, Paulo fala, se despoja do velho homem, porque o velho homem é corrupto. A nossa natureza adâmica, ela só se inclina para o mal. Tanto que o apóstolo disse, o bem que eu queria fazer, eu não faço. Mas o mal está ali dentro de mim, querendo a toda hora crescer e me dominar. Mas ele é que tem que ser expulso e eu tenho que ser liberto através do Espírito Santo, da palavra de Deus, pelo conhecimento revelado, pela palavra rema. Muitas vezes, nós trazemos dentro do nosso DNA coisas, tendências ruins, né? Tendências horrorosas. E o mal fica só, sabe, querendo te alimentar. Uma vez eu li em algum lugar uma ilustração que diz assim, que o ser humano é como se ele tivesse 2 cachorros dentro de si. E o que você alimentar mais é aquele que sobrevive. O outro morre porque você não vai alimentar. Então, você não vai alimentar a carne, os desejos da carne, porque não vai dar certo. Você não vai ter um êxito como um cristão. Não é? Você vai servir de pedra de tropeço. Então, alimente o seu espírito com a palavra de Deus. Você vai sendo mudado aos poucos. Deus vai lhe dando um conhecimento de coisas que você nem sabia que você tinha. Não é? Tem gente que já nasce com aquela tendência para depressão, né? Para pensamentos mórbidos, pensamento de autodestruição, né? Aí você vai lendo salmos, aí Deus vai lhe ministrando, porque estás abatida, ó minha alma, Salmo 42, e porque está perturbada dentro de si, espera em Deus, pois ainda eu louvarei, a Ele o meu auxílio, Deus meu, e você vai entendendo que as lutas que você tem, os nossos antepassados já tiveram, não é? 1/3 dos salmos, são 150 salmos, foi escrito por pessoas com depressão. Davi estava com depressão, não é? E ele, através dos louvores, da presença de Deus, ele era liberto, não é? Depressão é uma doença assim que assola no mundo. Você tem que tomar remédio, porque existe uma falta de uma substância chamada serotonina no cérebro, que conduz a essa tristeza, né? Essa falta de coragem, desânimo. Mas o ser humano é corpo, alma e espírito. Ele precisa alimentar o seu corpo bem, a sua alma com a palavra de Deus e o seu espírito com louvores e adoração a Deus. E aí você vai vivendo de fé em fé, de glória em glória, e a cada dia que você vai passando, você vai se sentindo melhor, você vai se sentindo mais animado, né? Você vai se libertando dessas coisas que estão no nosso próprio DNA, e você vai compreendendo que todo mundo tem lutas. Ah, Marta, mas talvez a sua luta não seja a minha. Realmente não é. Em alguns aspectos, a minha luta não é a sua. Sua pode ser um desemprego, né? Pode ser uma doença. A minha são outras, não é? Mas quem está nesse mundo tem lutas, porque a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas credes em mim. Eu venci o mundo. Jesus dá uma ordem. Isso aí é imperativo. Credes em mim. Porque eu venci o mundo. E se eu estou com Jesus, eu também vou vencer. E eu vou subindo de glória em glória. A Bíblia diz, é de força em força e de fé em fé. Até chegar o dia que eu estarei com ele e não viverei mais as lutas desse mundo.
certo? Mas é bom compreender que é muito libertador você saber que todo mundo tem luta, não é? Uns vencem porque estão com Deus, outros são tragados pelas lutas, não saem, vivem uma vida miserável a vida toda, porque não conhecem a Jesus, não é? Então, o Espírito Santo nos ensina a viver como Deus quer que eu viva. Ele mora dentro do crente e o ajuda a encontrar o caminho que deve seguir. O Espírito Santo é tão lindo, ele é tão suave, que ele é a própria mente de Deus dentro de mim. Quantas vezes o Espírito Santo fala comigo? Não faça isso. Espere um pouco mais. Tenha calma. Vai chegar. E chega. Ou então, quando eu estou num turbilhão, assim, de dificuldades, aí Deus disse, acalme-se, porque eu vou aquietar esse mar. Quando eu fiz o doutorado, o André está aí, todos que fizeram o sábio, como é difícil, Deus disse para mim, vai ter festa. Eu abri a Bíblia, em Isaías, Deus falava, vai ter festa. Então, só faz festa quem tem vitória. E Deus me deu a vitória. Mas foi difícil? Foi. Mas ele disse, calma, vou segurar na sua mão e vou te dar a vitória. E eu criei. Eu só terminei o doutorado por causa da palavra de Deus. Deus me destrava diariamente a mim. Vou te dar a vitória. Não desista. Prossiga, que eu vou te dar a vitória. E Deus me deu. E eu fiz um culto de adoração, de louvor a Deus, depois da vitória. Eu não fui como aqueles que estavam com lepra. 10 pessoas foram curadas, mas somente um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer conseguiu a salvação da alma. Os outros só curaram o corpo, mas o outro, o único inteligente, porque toda pessoa grata, ela é inteligente, né? Porque a gente precisa de Deus todo dia e toda hora, né? E Deus se agrada de nós sermos gratos, não é? Eu estava vendo um estudo que diz que a palavra Judá, não é? Jesus é descendente da tribo de Judá, quer dizer gratidão. Seja grato por tudo, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar, pelo seu teto, pela sua família. Seja grato. Não é perfeito, mas tenha gratidão, né? A gratidão é algo que agrada o coração de Deus, porque tudo é dele. A palavra diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Quer dizer, a Bíblia ainda diz toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não existe sombra de variação, ou seja, Deus não muda. Ele diz que vai te dar vitória, confie nele, porque ele vai lhe dar vitória sim. E ele permite que a gente passe por tribulações para o crescimento, porque você vai tendo experiência. A tribulação produz experiência, a tribulação produz esperança, não é? E você pode testemunhar para outras pessoas, né? Deus permite também que você crie essa experiência para que você possa também edificar outras vidas. As novas atitudes do cristão são conhecidas como frutos do Espírito. Porque os frutos do Espírito, quais os frutos do Espírito que a palavra fala em Gálatas 5? O fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, mansidão, domínio próprio. Você tem os frutos do Espírito Santo? Se uma pessoa anda com o Espírito Santo, ela tem que ter mansidão, ela tem que ter domínio próprio, ela tem que ter bondade. Muitas coisas que a gente faz para Deus, porque se você for analisar o outro, ele nem merece que você faça nada. Às vezes a gente apanha tanto que tem uma impressão de que não deve fazer mais nada, mas isso não procede de Deus. Porque quando você fizer uma bondade a alguém, você diga, estou fazendo para Deus, porque é fruto do Espírito Santo. Mansidão, a bondade. O que é longanimidade? É um longo ânimo, muito paciente, não é?
A gente às vezes prega para alguém, prega, a pessoa não quer. Tenha longanimidade, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Não sou eu, não é o pastor, não é ninguém. É o Espírito Santo. Né? As novas atitudes do cristão são conhecidas como fruto do Espírito, porque são o resultado do seu trabalho. É o trabalho do Espírito Santo em nós, modificando essa velha natureza. É também o Espírito Santo que nos capacita para testemunhar. Não é? Está escrito em Atos 1:8. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os missionários, eles se baseiam nesse versículo de Atos 1:8, para irem para as missões às vezes tão difíceis, né? Um missionário, eu gosto muito de ler a vida dos missionários, porque é muito inspiradora. Karen, que é considerado missionário, o pai das missões, ele foi para a Índia, né? Ele deixou o país dele, a Inglaterra, um país que, na Europa, um país que era o país dele, não é? E ele foi para a Índia, e ele fundou missões na Índia. E quando ele morreu, ele traduziu a Bíblia para o bengalês, para o sânscrito, e as bandeiras desceram ao mastro. Em reconhecimento, o governo indiano disse que ele fez mais pela Índia do que qualquer outro cidadão, né? Ele educou as pessoas, ele pregou a palavra, não é? Porque o que está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus, certo? Então, esses grandes missionários, eles basearam em Atos 1:8, não é? Para ser testemunha. Você é testemunha. Você, como cristão, verdadeiro, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você tem que testemunhar onde você está. Às vezes você não tem condição de falar, mas o seu testemunho, através dos seus atos, das suas ações, demonstram que você é uma pessoa diferente, não é? E aí você começa a pregar, porque todos nós somos o quê? Um missionário potencial. O Espírito Santo nos dá dons, não é? Quais são os dons? São tantos dons, não é? Eles deu um para profetas, outros mestres, doutores, evangelistas, pregadores, não é? Eles, uns realizam milagres, outros são profetas, né? Outros têm o dom da interpretação, falar em línguas, e outros cura. Muita gente associa os dons do Espírito Santo somente com os dons de falar em línguas, mas isso é apenas um dom, né? Muita gente não tem o dom de falar em línguas, mas tem o dom da cura, tem o dom da pregação, o dom de ser mestre, o dom de evangelizar. Então, são dons que o Espírito Santo distribuiu, ele dispensou à igreja, né? São ferramentas de capacitação para que a igreja possa trabalhar em várias frentes, não é? O que seria da igreja se não tivesse os evangelistas? Às vezes o evangelista não sabe nem falar português, mas ele vai e fala, pronto. Eu estava morto e agora estou vivo. Vivo agora, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo na carne, vivo pela vontade de Deus. Aí já vai pregando. E muitas vidas são libertas, porque o que liberta, não é? É a unção na vida do profeta, na vida do pregador. E o que é a unção? É a presença do Espírito Santo. É ele lhe capacitando para fazer essa obra, que é uma obra sobrenatural. O Espírito Santo opera em nós dons para ser bênção para todos. Não é? Onde eu estou, eu tenho que ser bênção. A Bíblia diz, foi o que Deus disse a Abraão. Abraão, sê tu uma bênção. Só isso. Seja uma bênção onde você estiver. Não é? Então, mas só que para eu ser uma bênção, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Porque eu vivo
para ser uma bênção à contramão do mundo. O que é o mundo? Quando a Bíblia fala o mundo, ele não está falando do globo terrestre, ele está falando do mundo como um sistema político, econômico, religioso, cultural. É contra isso que você, como cristão, é contrário, porque o mundo é contra Deus. Jesus disse, assim como eles me odiaram, eles vão odiar vocês também. Está escrito em João. Nem se aterrorize, nem se surpreenda, porque Jesus disse, olha, assim como eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. Mas eu vou preparar para que vocês possam ir, porque a grande comissão, ele disse, ide e fazer discípulos. Isso se chama grande comissão. Vá fazer discípulos. E eu vou dar a vocês a palavra na boca do que vocês falarão. Apenas dependam de mim. Estudem, façam sua parte, e dependam de mim, porque a palavra eu vos darei, certo? Deixemos que o Espírito Santo trabalhe em nós conforme a sua vontade e façamos como Paulo exortou Timóteo. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Ser cristão não é fácil, não é uma tarefa fácil, não, mas ela é uma tarefa gloriosa. Porque a partir do momento que você consegue entender que você está no mundo, não para viver sem uma missão, sem um propósito. Por quê? Veja, um animal vem para o mundo, ele nasce, ele cresce, reproduz e morre, mas ele não tem missão, ele não tem propósito. Mas eu vim para o mundo com um propósito de Deus, então eu tenho que saber qual é o meu propósito, porque isso é individual. O meu propósito é um, da minha outra, do Gabriel é outro. Cada um tem um propósito de vida. Isso é a sua missão. O apóstolo Paulo, quando entendeu isso, ele disse, é importante que eu vá, que eu fale em tempo, fora de tempo. Eu tenho que ir. Quando disseram, não vá para Roma não, Paulo, você vai ser preso. Ele disse, não importa que eu seja preso, mas o evangelho não está em cadeias. Por quê? Ele disse que o evangelho não estava em cadeias. Porque dentro da cadeia ele pregou. Não é? O apóstolo Paulo ele era algemado com os oficiais romanos, né? com os policiais, e ele algemado, porque eles tinham medo que ele fugisse, ele pregava o evangelho, de sorte que ele disse, toda a casa de César ouviu o evangelho. Ele estava ali, ele estava algemado, mas a boca dele não estava algemada, e ele pregava, e ele converteu muitos ali dentro da prisão. Então, era o propósito de Deus que ele estivesse na prisão? Era. Né? Ainda bem que quando Deus chamou Paulo, ele disse, Paulo, você vai ser para o evangelho, mas eu vou dizer a você, você vai sofrer por amor ao evangelho. Ele aceitou a missão dele, de sofrer. Né? Paulo foi chamado de tagarela, né? Paulo foi chamado de louco, Paulo foi chamado de arruaceiro, de tantas coisas. E ele não estava, ele disse, não importa que o evangelho seja pregado. Ele disse, olha, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, que sou eu, não tenho mais, né? Tenho mais honra, eu não tenho reputação, eu quero que o evangelho seja pregado, o que falarem de mim não interessa, não é? Importa que o evangelho seja pregado em tempo e fora de tempo, né? A gente está vivendo esse tempo que é necessário a igreja avançar, necessário a igreja pregar, porque senão as trevas que avançam sobre a igreja. Quem pode receber o Espírito Santo? O Espírito Santo não atua em quem não acredita nele. Primeiro ponto. Se você não quer o Espírito Santo, tudo bem. Ele não vai arrombar, como eu comecei dizendo, né? Não arromba a porta, não. Se você não quer, paciência. Você vai ficar vivendo o padrão desse mundo. Você não vai receber o Espírito Santo. Mas mora no coração de quem o deixa para que ele viva, faça morada, faça habitação, lhe conceda um dom maravilhoso, que é o dom da fé, não é? Que coisa maravilhosa é o dom da fé. É você, está escrito em Hebreus 11, os heróis da fé, eles não viram com a visão humana, mas creram, morreram na fé.
certo? E depois que eles morreram, a fé dele gerou. A fé é uma semente. A fé é uma dinamite, certo? Muitas vezes eu não estou vendo, mas estou crendo. E isso me traz vida. Eu estou viva porque creio. Tem um versículo que diz, crie, por isso vivi. Né? Se você precisa de fé, basta pedir a Deus. O Espírito Santo virá e te ajudará. Não é? Existe, né? O Espírito Santo, como eu disse, começou lá, em Gênesis, não é? Quando ele estava habitando sobre a face das águas. Não é? Então, ele tem vários, o Espírito Santo, em Efésios 5:11 é chamado de Espírito Santo, porque tem vários nomes, né? Em Mateus 3:18 ele é chamado de o Espírito de Deus. Em 2 Coríntios 3:17 ele é o Espírito do Senhor. Em 1 Pedro 1:11 ele é o Espírito de Cristo. Em João 14:17 ele é o Espírito da verdade. Em Romanos 8:2 ele é o Espírito de vida. Em Gálatas 3:14 ele é o Espírito da promessa. Em Romanos 8:15 ele é o Espírito da adoção. Em 1 Pedro 4:17 ele é o Espírito de glória. Mas em João 14:16 ele é o nosso Consolador. Ele é o nosso amigo fiel. Diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Quando eu tomei uma vacina, quando eu era criança, ficou a marquinha, né? Todos nós temos essa marquinha. Então, o Espírito Santo é uma marca, é o selo, é o Espírito Santo da promessa. Você está selado com o Espírito Santo. Ou seja, quer dizer, você pertence a Deus. Você tem o Espírito de Deus, você é propriedade de Deus. É um povo escolhido de Deus. Diz assim, João 15:26, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Vários textos em João repetem a mesma coisa, que ele é o Espírito da verdade, que ele é o Consolador, que ele procede do Pai. João 15:26. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15:13. Então, de capa a capa, a Bíblia fala do Espírito Santo. Né? Ele é abundante. Né? O que é o Espírito Santo? Então, só recapitulando, que eu já estou encerrando. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso mestre, é o nosso professor, ele é o nosso orientador, ele é o nosso advogado, é aquele que convence o homem da justiça de Deus, realizada através da morte de Jesus. Porque, como está escrito em Efésios 2:1, nós éramos perdidos sem Deus e sem salvação. Como mestre, ele revela a mente de Deus, nos capacita para entendermos os propósitos e os planos de Deus em nossas vidas. Como advogado, ele intercede em nosso favor, não é? Porque Deus Pai é o juiz, certo? Como consolador, ele mora em mim.